Pessoal, essa é a resolução do problema troco do Bcrowd, problema 2446 da UBI de 2013. E ele é um problema que fala que você está na fila de um supermercado e vai comprar alguns produtos, né? E você tem várias moedas no seu bolso, algumas delas são repetidas. E a ideia do problema vai ter um valor ali das compras e você tem que pagar o valor total, o valor exato ali da compra, né? Usando somente as moedas que que tem no seu bolso. A primeira linha da entrada contém dois números, que é V e M, que eles são V, o valor total da compra, e o número de moedas, que é o M, que são as moedas que você tem no seu bolso. Em seguida, vão ter M números inteiros que descrevem o valor de cada moeda existente no seu bolso. Ou seja, as moedas são únicas ali, né, nos índices dos vetores e elas têm um valor que vão estar armazenadas ali no vetor. Então, para esse caso aqui, o valor é 16. Eu tenho quatro moedas, uma de 25, uma de 10, uma de 5 e uma de 1. E aí eu quero formar 16, né? Então eu uso 10, 5 e 1 e eu consigo formar 16. A saída é apenas um caractere, então é sim, caso seja possível pagar o valor, ou N, S, caso seja possível, ou N, caso contrário. Então, nesse caso aqui, eu quero formar 20, mas não tem como, né? Eu posso formar 25, mas 25 é maior do que 20. Posso formar 10, mas 10 ainda não é 20, 15, 16, ou 5, 6 ou 1. Então, nenhum desses soluciona o meu problema, né? Bom, para aqueles que já viram um pouquinho de programação dinâmica, de cara a gente já sabe que esse problema aqui é bem característico de programação dinâmica. Mas enfim, como que a gente resolve esse problema? Notem que são 10 a quinta moedas, ou 10 a quinta valores possíveis que podem vir, né? Então, de 1 até 10 a quinta. E você tem 10 ao cubo moedas. Então, eu posso iterar por todos os valores que eu consigo formar e por todas as moedas que eu eventualmente vou estar recebendo ali. E a estratégia simplesmente a gente vai ler V e M, né, é, que é o valor da compra e o número de moedas. Vamos instanciar um vetor aqui, né, de programação dinâmica, nesse caso chamando DP, né, de Dynamic Programming. E, obviamente, a gente consegue formar a soma zero, porque se eu quero formar zero, é sempre possível. Esse é o caso base da minha programação dinâmica. Aí, beleza. Notem que talvez nem precise muito assim saber a fundo de programação dinâmica. Então, a ideia que a gente vai ter a gente vai receber uma moeda, vai percorrer todos os valores e, se algum valor menos a moeda que a gente está agora é possível de ser formado, então o valor mais essa moeda também é possível. Então, é essa a ideia. No caso do zero ali, se eu recebo 25, então até agora 25 é a minha primeira moeda. Então eu vou analisar. Beleza, eu consigo formar 25 menos 25, nesse caso é zero? Consigo, vai estar 1. Então eu também consigo formar 0 mais 25, que nesse caso é o próprio 25. E aí eu marco lá na posição do 25 com 1. Essa é a ideia mais ou menos do algoritmo, porque aí quando eu chegar aqui no 10, que eu for percorrer todos os valores, eu vou ver. Eu consigo formar 35 menos 10? Consigo, porque eu consegui formar 25. Então eu consigo formar 35 também. Então eu vou lá e marco. Então é essa a ideia que a gente usa aqui dentro do algoritmo. Porque a ordem que você usa as moedas não importa. Importa a, usar a moeda apenas uma vez. Não pode repetir também. Então tem que usar ela uma vez. Então, dentro dessa solução aqui, a gente leu um inteiro x, que são esses caras aqui do vetor de moedas. Eu não estou colocando eles no vetor porque eu processo eles uma vez e não preciso mais utilizar eles de novo. Então, dou um CIN em um desses caras, nesse caso, começando pelo 25. E eu tenho o valor, né? Que é o valor da compra, que é o V maiúsculo aqui. Então, eu coloco que um V minúsculo é igual ao V da compra, enquanto o V for maior ou igual a X, porque eu só itero até o valor de X para poder voltar, né? Então, vai ficar no final vai ser V igual a X menos X, que é zero. Então, porque eu estou comparando para trás, para a moeda que eu consegui formar antes, para o valor que eu consegui formar antes. E aí eu vou V menos menos, ou seja, eu vou andando do valor da compra até
o valor zero mais a moeda que eu tô agora. Nesse caso, pro 25 vai até o 25, pro 10 vai até o 10, pro 5 vai até o 5, pro 1 vai até o 1. Então, beleza. Aí, como eu falei, se eu conseguir formar V menos X, que é o valor que eu tô agora, menos a minha moeda que eu tô olhando agora, eu consigo formar o valor que eu tô olhando agora, mais essa moeda, né? Que nesse caso é somente o V. E aí eu marco um. E é essa a ideia. A solução é bem tranquila, o difícil é captar a ideia aí, apesar de não ser uma ideia tão difícil. Então é assim que soluciona. Mas o diferente aqui é porque se ele deu V igual a 16, eu já começo aqui do 16, né? Então, 16 enquanto V for maior ou igual que X. X é 25 na primeira, então nem faço nada no 25. E aí no 10 eu olho. 16 menos 10 eu consigo formar? Não. E aí o único que eu vou conseguir formar aqui vai ser 10 menos 10, que é o zero. E aí eu marco um, beleza, eu vou pro próximo. 16 menos 5, consigo formar? Não, porque eu não marquei o 11, eu marquei o 10. Aí 15 menos 5 eu consigo formar? Consigo, que é o 10. Eu acabei de marcar ele na iteração anterior. Então eu vou lá e marco o 15. E aí em seguida, o próximo que eu vou marcar vai ser o 5. Aí eu marco o 5 também. Então, para esse primeiro caso de teste aqui, na primeira iteração a gente vai ter marcado os valores 5, consigo formar, 10 e 15. E aí quando chegar na última iteração, que é a do 16, olhando só para o 1, que ele vai capturar aqui, né, nesse CIN, para o 1 eu vou olhar. 16 menos 1, consigo formar? Consigo. Então eu consigo formar o 16, que aí vai estar lá marcado como 1. É, 15 menos 1, eu consigo formar? Não, não consigo formar 14. Então eu não marco, não faço nada no 15, né, mas ele está marcado. E aí vou olhar o 11 menos 1, né, que é o 10, eu vou conseguir marcar, então eu vou lá e marco o 11 também. E aqui eu vou marcar o 6. E aqui eu vou ter marcado 1. E aí no final eu vou ter um vetor em que essas posições aqui estão marcadas com 1 e todas as outras estão com 0. No caso, a posição 1 tem o valor 1 armazenado, a 5 tem o valor 1. E aí no final eu dou esse out aqui, que é Cout dp do v, que é o valor total da compra. Isso aqui é um operador ternário. O que que ele faz? Se isso aqui for true, ou seja, se for verdade, 1 no caso aqui, né? Ele responde essa primeira cláusula aqui. Então, ele retorna essa primeira cláusula que é só o S. Do contrário, ele retorna só a segunda cláusula, que é o N. E aí isso responde o problema. Vou submeter e aceito. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.